Olá! O propósito desse vídeo é mostrar como é feito aqui no Excel a determinação dos limiares de lactato 1 e 2 pelo método bissegmentado. Então eu tenho nessa planilha os valores de intensidade que estão em km por hora, aqui foi um teste de corrida, mas também poderia ser potência num teste de ciclismo, velocidade na natação, qualquer parâmetro de intensidade. E também os valores de lactato. O primeiro passo é inserir um gráfico, então eu vou inserir gráficos. Vou pedir um gráfico de dispersão. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico, selecionar dados, adicionar. Aqui eu vou adicionar os valores de x, que serão os parâmetros de intensidade, então eu seleciono todos. E aqui em y, eu apago o que já está escrito e seleciono todos os valores de lactato. Dou um OK duas vezes e aqui já está pronto o gráfico. Clicando duas vezes no eixo aqui de baixo, eu vou só fazer um ajuste para ficar mais visível. Então, ao invés de iniciar no 0, eu vou iniciar em 7. Então, aqui é um comportamento típico do lactato com o aumento da intensidade, que é um aumento exponencial. Então, pelo método bissegmentado, eu vou traçar 3 retas aqui, utilizando esse conjunto de dados. E aí, o ponto onde essas retas vão se cruzar serão os limiares 1 e 2. E aqui eu preciso determinar quais são os pontos que eu vou utilizar para construir cada uma dessas 3 retas. Então, na minha opinião, aqui próximo a 11, a gente tem aqui o primeiro aumento no lactato sanguíneo, e aqui entre 13 e 15, o segundo aumento mais acentuado. Então, aqui, inclusive, entra a subjetividade dessa análise, eu tenho que escolher quais pontos eu vou usar. Então, na minha opinião, esses 3 pontos serão a primeira reta, esses 3 intermediários a segunda e os últimos 3 a terceira. O próximo passo é construir um segundo gráfico. Então, eu posso excluir esse gráfico que eu fiz e eu vou inserir um segundo. Então, o mesmo procedimento, inserir gráficos de dispersão, clicando com o botão direito, selecionar dados. Agora eu vou adicionar, só que de forma separada cada um dos 3 segmentos. Então, nos valores de x, eu vou colocar apenas os primeiros 3 e os valores de lactato também, os primeiros 3, que esses formarão a minha primeira reta. Então, já tenho os 3 valores no gráfico. E o mesmo procedimento para os outros 2 conjuntos de dados. Então, adicionar valores de x. Agora eu vou pegar os 3 intermediários. E para o lactato, a mesma coisa. Dou um OK. Ele já incluiu com uma cor diferente os outros 3 pontos. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os 3 últimos. Então, os valores de x, seleciono os 3 últimos e os de lactato, os 3 últimos também. Agora eu dou um OK duas vezes e o gráfico está pronto. Vou só excluir aqui o título e também ajustar o eixo para ficar mais fácil a visualização. Então, clique duplo, mínimo em 7. Eu posso também, clicando nessas linhas aqui, excluir elas. Então, eu clico e aperto Delete. Agora eu vou construir as retas. Para isso eu vou clicar com o botão direito em cima dos pontos. Então eu escolho qualquer um desses 3 pontos e clico com o botão direito. Agora eu vou adicionar uma linha de tendência linear e vou pedir também para ele exibir a equação do gráfico. Vou repetir o procedimento para os outros 2 conjuntos de dados. Então, clico com o direito, adicionar linha de tendência, linear. Normalmente o linear já está selecionado. Se não estiver, é só selecionar linear e exibir a equação do gráfico. Mesma coisa para os últimos 3. Adicionar linha de tendência, linear, exibir a equação do gráfico. Agora, eu quero encontrar a intersecção dessas retas, ou seja, o ponto em x, onde o y é igual para essas duas, a azul e a vermelha, e para essas duas, a vermelha e a verde. Portanto, para encontrar o x, que é o que eu vou encontrar primeiro, eu vou considerar que o y vai ser igual. Sendo o y, que é a parte que está à esquerda
do sinal de igualdade é igual para as duas equações, eu vou considerar que o que está à direita também é igual. Ou seja, a segunda metade da primeira equação é igual à segunda metade da segunda equação. Então, eu posso isolar só essas duas partes das equações e construir uma equação onde só há o x para ser descoberto. Então, agora eu consigo resolver essa equação para encontrar o x. Então, o que tem x eu vou colocar à esquerda do sinal de igual, e o que não tem eu vou colocar à direita. Dessa maneira eu consigo resolver. Vai ser 0,12 menos 0,69 e do outro lado 0,4 menos 3,9, que vai dar 0,56 e 6,5. Como os dois têm sinal de menos, eles vão se anular, então o x vai ser 6,5 dividido por 0,56, que nessa situação vai ser 11,4899. Agora fazendo o mesmo cálculo no Excel, então eu posso fazer direto aqui. Então eu vou utilizar primeiro os valores que tem o x, então vou pegar esse 0,69, para fazer a conta eu coloco um sinal de igual, então 0,6939 menos, porque aqui que é positivo foi para o outro lado ficou negativo, 0,1253. Agora os valores que não tem o x. Então eu vou pegar esse 6,9 e jogar para o outro lado da equação, vai ficar positivo. Então o sinal de igual de novo para ele fazer a conta. 0,9332. E esse aqui que está negativo vai continuar negativo. Então menos 0,4035. Agora o resultado vai ser 6,5 dividido por 0,56. Então eu posso fazer aqui embaixo. Esse dividido por esse, que vai dar 11,48. Então 11,48 é o valor de limiar de lactato 1, a velocidade. Se eu quiser o valor de lactato, é só substituir esse valor aqui como sendo o x em uma dessas duas equações, da vermelha ou da azul. Então eu vou usar essa vermelha aqui. Então eu copio a equação igual 0,6939 vezes, que é um asterisco, o valor de x que é o 11, então posso adicionar aqui, menos 6,9332. Então o valor de lactato correspondente ao limiar de lactato 1 é 1,03 milimol por litro de sangue. Esse mesmo procedimento é só agora fazer com as duas outras equações. Então eu vou apagar essa conta que eu fiz, eu posso até deixar aqui, eu posso fazer no lado. Então, primeiro os valores de x. Então eu vou utilizar esse 2,8141. Aqui que está positivo vai ser negativo. 0,6939. Agora os valores que não tem x. O 37 negativo passa para o outro lado positivo. Então, 37,516. Aqui já está negativo. Será menos 6,9332. Mesmo procedimento. 30 dividido pelo 2. Então, o ponto onde essas retas se cruzam aqui em x é 14,37, ou seja, é a velocidade que corresponde ao limiar de lactato 2. E se eu quiser saber o valor de lactato, é só substituir em qualquer uma dessas duas equações. Vou substituir agora nessa segunda aqui. Então, igual 2,8141 vezes o x, que é 14, menos 37,516. Então, para esse participante, o valor de limiar de lactato 2 é 14,37 km por hora, com uma concentração de lactato de 2,94 milimol por litro de sangue.